Quero saudar você com a paz, amém? Amém? Você concorda que a gente não consegue explicar a Deus? Graças a Deus que a gente não consegue explicá-lo, né? Porque se nós conseguíssemos explicar, ele não seria Deus. Amém? Nós somos pequenos demais para conseguir explicar um Deus tão grande como o nosso. Isso é que é lindo em Deus, que a gente pode adorá-lo, que a gente pode crer nele, mas a gente não pode explicá-lo. Você pode aplaudir a ele? Amém? Os irmãos podem se sentar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por mais essa noite, por mais esse momento de aula. Por mais esse momento de aula que tu, Senhor, pelo poder do teu Espírito, nos traz. Nos traz e nos trouxe neste lugar, para que aqui pudéssemos aprender e ouvir a tua palavra e ouvir a tua voz. Te louvamos porque os nossos motivos são humanos. E tu nos trazes, Senhor, para aprendermos a tua palavra. Mas também tu és o vento que sopra onde quer. E tu faz o que tu queres fazer. Por isso, nessa noite, ó Deus, nos ensina a tua palavra através do teu Espírito, que é o nosso mestre por excelência. E também que o teu Espírito fale ao nosso coração e trate em nossa alma as coisas que precisam ser tratadas pelo teu Espírito. Abençoa cada aluno que se encontra aqui, traz aqueles que ainda estão a caminho, que sejam trazidos debaixo da tua paz. Muito obrigada pela vida de cada um deles. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, podem sentar-se, vamos dar continuidade, que a gente hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho de João, mas vamos fechar, vamos terminar sobre Lucas. Nós falamos na semana passada que Lucas ele tem uma proposta diferente de Mateus e diferente de Marcos. Enquanto Mateus está preocupado em apresentar Jesus como rei, enquanto Marcos está preocupado em apresentar Jesus como um servo, Lucas está preocupado em mostrar que Jesus é o homem perfeito. Amém? Cara perfeitão. Porque a proposta de Lucas, o público-alvo de Lucas é o grego, né? O mundo grego. Lucas escreve para um amigo chamado Teófilo, e esse amigo era grego, e isso torna o público-alvo de Lucas grego. E o grego é aquele povo amante da perfeição. Já explicamos isso aqui, né? O grego, ele admirava, batia palma para a perfeição. Os deuses do Olimpo eram os deuses do Ó. O deus da uva, Hércules, né? Esses deuses maravilhosos, entre aspas, no mundo grego, eles eram idolatrados pelo mundo grego. E Lucas, como escrevia para os gregos, ele apresenta Jesus como um homem perfeito. E a gente vai observar que Lucas é rico em detalhes, ele é riquíssimo em detalhes, e ele coloca tudo de uma forma muito organizada. Ele se torna um repórter investigativo, investiga todos os fatos com as testemunhas oculares, e as testemunhas oculares foram os discípulos, né, e mais alguns que conviveram com Jesus. E depois que ele monta aquilo tudo, que ele caminha, que ele aprende, que ele cutuca daqui, cutuca dali, ele forma o seu dossiê e escreve o seu evangelho. Aí sai o Evangelho de Lucas, né? E ele vai apresentar Jesus como homem perfeito. A gente vai observar que Lucas tem uma genealogia, mas a genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus. Mateus traça uma genealogia para apresentar, para chegar até Davi. Lucas vai chegar até Adão. Por quê? Porque a preocupação de Lucas é apresentar Jesus não como rei, mas como um homem. O cara, ele tá vendo? O cara perfeito, ele vem, tem uma história. Ele veio de Adão. O cara que vem de Adão, explicamos que Lucas, ele é o evangelista da inclusão, porque ele vai, né, inclui o pecador, ele inclui aquelas pessoas marginalizadas. Vocês podem observar que Lucas, ele inclui todos os marginalizados. Pessoas a quem eu e você e a quem o povo da época não daria nada, Lucas apresenta essas pessoas como tendo valor, né? Ele inclui a pecadora, ele inclui os leprosos, ele fala dos 10 leprosos. Todas as pessoas que eram marginalizados por uma sociedade da época,
Lucas bota tudo no pacote para dizer, olha, tá vendo? Esse cara aí é tão perfeito que ele não deixou ninguém de fora. Ele abraça e ama todo mundo, né? A gente tem uma natureza, nossa natureza por si só, ela, se a gente não vigiar, ela é exclusivista. A gente faz seleção, né? A gente separa um, separa outro, esse aqui pode, a nossa mente é assim, né? Esse pode, graças a Deus que Deus não pensa como nós. Porque se ele pensasse como a gente, né? Essa Miss Universo aí tá fora. Vamos botar essa Miss Universo, ela é magra demais, não serve, né? Por isso que ela ganhou o concurso de Miss Universo. Aquele outro ali tá fofinho demais, não serve. Mas graças a Deus, Jesus não é assim. Ele não exclui ninguém, né? Ele bota a Miss Universo, um fofinho, uma fofinha. Ele bota o que a gente chama de pecador. Ele coloca todo mundo num pacote só, porque ele vai mostrar, bota as mulheres, né? E eu sempre brinco, porque nós que somos mulheres e não vivemos naquela época, né? Se nós tivéssemos vivido lá, a gente estaria frita, né? Mas nós não vivemos lá, graças a Deus, né? Mas Lucas vai apresentar a inclusão da mulher. Ele vai falar, você vai observar que Lucas ele vai dar detalhes muito interessantes sobre as mulheres. Ele vai dizer assim, quando chegar ao pé da cruz, final, na hora da cruz, do momento da morte, ele vai dizer assim, e essas mulheres vinham caminhando com Jesus desde a Galileia. São elas, fulano, 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 fulano. Observa só, dá o nome das mulheres todas, né? Quer dizer o quê? Que vinham caminhando com Jesus, troca em miúdo, todo mundo abandonou Jesus, as mulheres não abandonaram. Não é verdade? Todo mundo, as mulheres estavam lá ao pé da cruz, né? Lembra do início do ministério de Jesus, né? E Jesus chamou os 12, e eles iam andando de cidade em cidade, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres. Só Lucas narra isso. A gente só encontra esse relato em Lucas, a gente descobrir, caraca, Jesus andava com 12 homens, mas tinha mulher no meio? Tinha mulher no meio. A gente acha que só tinha 12, mas tinha mulher no meio, né? Porque Marcos não narra isso, João não narra, mas Lucas narra, porque ele, para mostrar que Jesus é o cara da inclusão, não deixou ninguém de fora, e também não deixou as mulheres de fora. Lembro que nós falamos na semana passada, que quando chega na hora da morte, quando Jesus é enterrado, sepultado, e que as mulheres vão ao sepulcro, lembra disso? Elas vão ao sepulcro e elas começam a chorar, aí o anjo se aproxima, por que vocês estão chorando? Fala sério, vocês merecem uma coça. Vocês estão chorando por quê? A gente esquece, a gente não sabe onde está o corpo do meu Senhor. Levaram e a gente não sabe onde está. Aí o anjo fala assim, vocês esqueceram, por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Até aí a gente lembra, né? Aí o anjo completa, vocês esqueceram do que ele falou quando estava com vocês lá na Galileia? Quando ele falou isso, vocês esqueceram? Olha, vamos trocar em miúdo. O anjo está dizendo isso para 3 mulheres. Então, vocês estão esquecendo do que ele falou para vocês quando vocês estavam com ele na Galileia? Ora, se o anjo pediu para elas lembrarem, ninguém pode lembrar aquilo que não ouviu. Então, elas ouviram. Não é verdade? A gente acha que só tinha 12 homens lá. Não, tinha mulher também. Até aí está claro? Mas eu não vou entrar nesse, senão que vai levar uma coça aqui sou eu, né? Mas eu nem vou entrar nisso aqui. Mas vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos lá para a gente fechar Lucas, né? Então, a gente tem um evangelho da inclusão, que apresenta Jesus como um homem perfeito, tá? Vamos abrir comigo mais uma vez, Lucas capítulo 1. Vamos lá para Lucas capítulo 1. Você vai observar que Lucas é o único que narra com detalhes de requinte o nascimento de Jesus. É o único que fala da aparição dos anjos, das boas novas, daquela chegada dos pastores. Só Lucas narra isso. Ninguém narra. É o único que vai falar de Zacarias, do nascimento de João Batista. Esse detalhe, todo o detalhe da vida de Jesus, só quem narra é Lucas. Ele vai apresentar isso tudo, tá? Só Lucas narra sobre o nascimento de João Batista. Nenhum evangelista narra, só ele vai narrar sobre isso. Lucas capítulo 1. Vamos repetir, vamos recapitular. Lucas 1, veja bem. Capítulo 1. Visto que muitos houve, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra,
Igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Falamos na semana passada que, ao que tudo indica, Teófilo era um amigo de Lucas, um grego, né? O que torna o público-alvo dele grego, junto com outros gregos da sua época. E, ao que tudo indica, esse homem era um novo convertido que tinha dúvida. Será que é o cara mesmo? Será que é Jesus? Será que não é? Será que esse é o Salvador mesmo? Então, Lucas, eu não posso deixar o cara na dúvida. Eu tenho que fazer alguma coisa para ele entender que Jesus é o Salvador. E como ele era um cara grego, como é que ele poderia mostrar isso a Teófilo e aos demais gregos? Usando uma linguagem, né, uma realidade do mundo grego. E o grego era amante da perfeição. Então, ele apresenta Jesus como um homem perfeito. A gente vê nisso a sabedoria de Deus. Deus não anula o escritor, não anula a característica do escritor, né? Mas no ato da inspiração, ele faz se valer da característica de cada um de nós e ele inspira cada um de uma forma diferente, respeitando a sua individualidade. Rose vai escrever a mesma carta de um jeito, eu vou escrever de outro. Não é verdade? Patrícia vai escrever a mesma carta de um jeito, Rosane vai escrever a mesma carta, mas cada um vai escrever de um jeito. Por quê? Porque cada um tem uma individualidade. Se eu for escrever uma carta, você não vai aguentar ler, porque eu vou fazer um testamento. Porque eu escrevo pra caramba. Aí vou dar uma voltinha básica, né? É o meu jeito de escrever. Tem gente que é mais rapidinho, vai rápido e vou escrever, não é verdade? Quer dizer, porque cada um tem um estilo de escrever. A gente vai chegar no mesmo lugar, mas cada um tem um jeito de escrever, né? Se eu pedir para o irmão escrever, é a mesma verdade. Se eu pedir para o João Paulo escrever, é a mesma coisa, cada um de um jeito. Então, Lucas tinha um jeito dele único. Ó, eu tenho que provar para Teófilo que esse cara aí é Deus. Que esse homem perfeito aí, né, eu tenho que apresentar de uma forma para ele entender. Ele apresentou Jesus, ó, esse cara é o cara perfeito. Por isso ele vem com todo o requinte de detalhe apresentar Jesus para Teófilo e para os seus, né, respectivos amigos. Vamos lá, vamos continuar. Apostila. Na minha apostila é página 8, na de vocês eu não sei se é 8 ou 7. Ou se é 9, né? Propósito de Lucas. Lucas escreveu com o objetivo de fornecer uma exposição em ordem dos fatos concernentes a Jesus. Apresentou um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação. Tá? Ele relaciona Jesus, na genealogia, com a raça humana. Por isso que ele vai até Adão, tá? Porque ele quer apresentar que ele é humano, mas é um humano perfeito, tá bom? Então, vamos lá. O autor, né, nós falamos, Lucas não foi uma testemunha ocular, porque não foi discípulo de Jesus. Mas veio alguém dizer, pastor, mas ele era um discípulo. Não, Lucas não era discípulo, porque ele não andou com Jesus, não foi apóstolo, não foi testemunha ocular, né? Ele se tornou companheiro de viagem de Paulo. Ele era um companheiro de viagem. Ele vai narrar Atos dos Apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, quem escreve ali é Lucas. Então, ele era companheiro de viagem de Paulo. Tá? Então, veja bem. Ele vai mostrar que Jesus é o cara que inclui os gentios também. Né? Ele vai mostrar que Jesus incluía os gentios. Você vai observar que ele incluía o pobre, o pecador, os gentios, a classe pobre, a classe rica, incluía todo mundo. Quando Jesus nasce, Lucas vai narrar uma história que você conhece, a gente lê muito essa história no Natal, né? Que Jesus nasce e quando os anjos começam a cantar glória a Deus nas alturas, glória a Deus na paz na terra, né? Os pastores que estavam no campo, né? A revelação foi dada o quê? Aos pastores. E quem eram os pastores naquele contexto? Era uma classe pobre. E Jesus, né? Deus, ele se manifesta nessa revelação a uma classe pequena. Lucas, quando ele relata isso, ele quer mostrar o quê? Que Jesus, ele vem incluir todo mundo. Tanto a classe mais alta, como a classe menos favorecida. E ele vai mostrando a inclusão dos gentios, a inclusão do pecador, a inclusão das mulheres. Lucas é o evangelista da inclusão. Amém, irmão? Todo mundo está entendendo isso, tá? Ninguém ficava de fora, ficou de fora
pela pessoa de Jesus, narrada com a ótica de Lucas, tá? Bom, qual o conteúdo de Lucas? Lucas enfatiza a humanidade de Jesus, ele dá ênfase ao Espírito Santo, porque Jesus, embora fosse Deus, ele vai apresentar que Jesus, tudo que Jesus fez, ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Por que Lucas enfatiza o Espírito Santo? Mas ele não era Deus, mas ele queria apresentar um homem perfeito. Então, para apresentar um homem perfeito, esse homem perfeito, ele vivia na dependência do Espírito Santo. Então, ele vai apresentar. Você pode observar que Lucas vai narrar que quando Jesus ele escolhe os 12, Marcos não narra isso, Mateus não narra isso, narra a escolha, mas não narra esse detalhe. Lucas vai enfatizar que Jesus passou a noite orando. O cara passa a noite orando e quando amanhece ele escolhe os 12. O que ele quis dizer? O cara orou para caramba, para depois escolher os 12. O que a gente aprende? Às vezes a gente toma uma decisão, a gente ora 5 minutos e acha que orou muito. Não é? Pô, não sabia porque eu errei. Fala sério, porque eu escolhi errado, eu errei errado. Nossa, mas meu Deus, porque a gente ora pouco. A gente olha assim, poxa, mas Jesus passou a noite orando e escolheu 12. Ainda tinha um traidor no meio? Não é assim que a gente, mas tinha um cara que traiu. Como é que pode o cara passar a noite orando e escolher ainda tinha um bom? Então Jesus errou na escolha? Deus nunca erra. Então Jesus não errou. Até porque era necessário que Judas fizesse parte do colégio apostólico, né? E a gente já explicamos aqui várias vezes, que Judas, apesar dele ser o traidor, de ter se colocado como traidor, ele não deixou de ser amado por Jesus, nem deixou de receber a oportunidade. A mesma oportunidade que Jesus deu a Pedro, Jesus deu a Lucas, tá? A gente pensa, mas Jesus só deu oportunidade a Pedro, não deu a Lucas, não deu a Lucas, só deu a Pedro, não deu a Judas também. A grande diferença é que Deus ele dá oportunidade a todos, mas nem todos querem a oportunidade. Aí fala assim, não sei por que Deus me deu oportunidade, igual aquele irmão. Deu para aquela pessoa, não deu para mim. Ninguém sabe se Deus deu e você não jogou fora. Né? Porque Jesus deu a oportunidade a Judas, igualzinho deu a Pedro. De uma forma diferente, mas deu. Quando Jesus fala assim, na ceia, né? No lava-pés, o traidor é revelado ali. Lembra disso? O traidor é revelado ali. Aí, João, aí começa aquela conversa, Senhor, fala quem é o traidor, fala quem é. Aí todo mundo fofocando ali, né? Fofoca rolou ali, né? Todo mundo fala quem é, quem é. Jesus, é aquele que deu o bocado de pão molhado. Né? Até porque aquela foi a última Páscoa. Gravem isso. Aquela noite, Jesus comeu a última Páscoa judaica. Mas ele não instituiu a ceia? Ele instituiu a ceia depois que comeu a Páscoa. Porque Jesus era judeu. Então, como judeu, todo ano ele comia a Páscoa. Ele, por ser judeu, ele participava como judeu, como cumpridor da lei mosaica, ele cumpria todo ano o ritual da lei mosaica, da lei levítica. E ele celebrava a Páscoa junto, comia como todo mundo. Só que aquela foi a última Páscoa dele. Foi nessa última que ele instituiu a ceia. E nessa Páscoa, quando eles comiam ali, né, enquanto comiam, levantou-se Jesus, né? A gente sabe da história. Senhor, quem é que vai te trair? É aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Mas que pão é esse? Que bocado, que pão é esse? Era o pão da ceia? Não era o pão da ceia. O pão da ceia, pegou o pão da ceia e foi lá e não tinha instituído a ceia ainda? Né? Veja bem, era uma sopa. O judeu, né, ele comia uma sopa na Páscoa. A Páscoa era comemorada com tudo da prescrição da lei de Moisés. Tinha o cordeiro tinha que ser totalmente assado, né, totalmente cozido, não podia ficar nada cru. Você sabe, quando a gente lê Êxodo, a gente sabe disso aí, né? Cada detalhe do cordeiro tem um significado que na verdade, é aplicado à pessoa de Jesus, né? Quer dizer, aquele cordeiro tinha que ser morto, separado no dia 10 de Abibe, e ele era morto, olha só, ele era separado no dia 10,
no 10º dia, e ele era imolado no 14º. Então, ele ficava 4 dias separado. No 14º, ele morria imolado. No crepúsculo da tarde, Jesus morreu no crepúsculo da tarde. Então, Jesus cumpriu. Ele não cumpriu a lei no sentido, eu vou praticar a lei de Moisés. A lei era ele mesmo. A lei foi cumprida nele. A gente pensa, não, Jesus cumpriu porque ele fez tudo certinho que Moisés mandou. Não, Jesus cumpriu a lei nele, porque a lei foi cumprida nele, na pessoa dele. Ele era a figura da lei. Foi cumprida nele. Aí ele pegou um pãozinho e molhou numa sopa que eles comiam. Aí ele pegou esse pão, molhou e foi lá e deu assim. Toma aqui, Judas. Aí Judas bocanhou. A gente que olha de fora, a gente, mas o que significa? Que coisa mole, besteira. Eu também na minha casa eu vou pegar um pão, vou. Quem é que já tomou café com leite com pão molhado? Fala sério, vai dizer que você nunca comeu, só eu que sou ET? Fala sério, né? Pega lá um pãozinho, não é bom, né? Aí eu resolvo pegar um pãozinho e dou na boca da minha filhinha. É mais ou menos isso que ele fez. Só que não foi no café com leite, até porque não tinha café naquela cultura. Foi uma sopa que eles comiam, eles celebravam na Páscoa. É uma sopa de fruta que eles comiam. Ele pegou lá, foi lá e molhou e deu. Aí, naquela cultura, esse gesto tinha um significado. Molhar o bocado de pão e dar a um convidado tinha um significado. Sabe o que significava? Eu estou te dando uma chance, eu estou dizendo que eu te amo. Aquele convidado era de honra. Eu estou honrando você, estou te dando um pedaço central da minha mesa. Estou dizendo que você é um convidado especial. Jesus estava dando uma chance para ele, para ver se o cara se arrependia. Aí não deu certo, não resolveu, né? Aí Jesus tentou de novo, mas tentou outra vez. Aí foi para o jardim do Getsêmani. O que tem que fazer, faz agora. Lembra que ele fala para Judas? Você tem que fazer, faz agora, né? Aí tá bom, aí foi para o Getsêmani. Aí o texto de João vai narrar isso. Era noite. Satanás só trabalha no escuro. Sabia disso? Eu estou falando de escuro, não é no sentido de escuro literal, não, tá, irmão? A gente pensa que o João vai dizer assim, e Judas saiu, e era noite. Sabe o que significa no mundo espiritual? O diabo trabalha no escuro. Tudo que tem trevas é onde o diabo trabalha. Não estou falando luz no sentido literal treva, é treva interior. Tem treva por dentro, tudo que tem treva não pode ser de Deus, porque Deus é luz, é coisa de Satanás. Aí ele saiu. Aí ele foi lá, ele já tinha saído para vender, para fazer a troca lá, vendeu Jesus. Quando ele volta com a corda de soldado, aí ele já tinha feito o sinal. Como é que eu vou saber quem é? É aquele cara que eu dei o beijo. Lembra disso? Mas como é que a gente não sabe? Como é que eu vou prender o cara lá? Aquele que eu dei o beijo lá é ele. Aí quando ele chega lá, Jesus já estava lá, já tinha orado lá, já tinha suado gota de sangue. Lucas é o único evangelista que vai narrar que Jesus, quando estava no Getsêmani, transpirou gotas de sangue. Mateus não narra isso, João, não narra, Lucas narra. Por quê? Porque Lucas era um médico. Então ele vai dar esse detalhe, que seu suor transformou-se em gotas de sangue. Tá? Aí veja bem, aí quando ele se vira, ele vê Judas vindo com os soldados. Aí ele olha para Judas e fala assim: amigo, a que viestes? Lembra disso? Judas se aproxima e dá o beijo nele, que era o sinal. Agora eu vou dizer para você a segunda chance de Judas. Amigo no grego é homem a quem eu amo. E aí? Homem a quem eu amo. Por que você veio? Está fazendo o que aqui? E aí? Você e eu, será que daríamos 2 chances, segunda, terceira, quarta, alguém que pisou na bola 20 vezes com você? É meio ruim, hein? A gente assim, Jesus, queima ele! Não é assim que a gente faz? Queima ele, Jesus está queimado. Não é assim? A gente manda logo queimar. Mas Jesus deu. Jesus foi lá e deu a chance. Não é? Por quê? Porque Jesus revolucionou pelo amor. O cara só não se consertou porque não quis. Se Jesus não conserta, não tem mais nada que conserta. Amém, irmão?
Se Jesus não consertar a alma do cabra, não tem ninguém que conserte. Porque só Jesus tem poder para consertar um trem desse, amém? Vamos voltar para a gente fechar. Lucas enfatiza a oração, enfatiza a inclusão dos gentios, enfatiza o interesse de Jesus no indivíduo, né, dá proeminência às mulheres, enfatiza as relações sociais, enfatiza a música, o júbilo. Lembra dos cânticos? Quem tem? Cântico de Zacarias, cântico não sei de quê, cântico não sei de quê. Lembra? Lucas vai enfatizar isso. Lucas é o evangelho da inclusão. Agora, para a gente já fechou aqui, as verdades fundamentais de Lucas. Jesus é o Messias de Israel, Jesus trouxe o reino de Deus. Jesus controlou conscientemente os acontecimentos de sua vida com o objetivo de cumprir o seu ministério e entregar a si mesmo como oferta pelo pecado por meio da crucificação. Os fatos do Evangelho são verificados historicamente. Jesus Cristo nasceu, foi crucificado e sepultado, ressuscitou da morte e ascendeu ao céu. A salvação está disponível a todas as pessoas, inclusive aos menos privilegiados socialmente. Porque é o evangelista da inclusão, né? Amém? A gente vai fechar aqui, porque os demais são apenas detalhes. A gente vai entrar em João. Vamos lá para o evangelho de João agora. Bom, João não é sinótico, tá? O que é um evangelho sinótico? Sinótico são evangelhos que possuem semelhanças entre si. Nós já explicamos isso aqui, né? Então, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, ele não é sinótico. Os três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são evangelhos sinóticos, porque eles possuem semelhanças entre si. Mas João não. João não é sinótico, tá? João é o evangelista que ele não fala de homem perfeito, ele não fala de rei, ele não fala de servo. João apresenta Jesus de uma forma muito simples. João apresenta Jesus como Deus. Para João, Jesus é Deus. Então, ele vai apresentar Jesus como Deus. Ele vai falar da divindade de Jesus, né? E para comprovar essa divindade, é muito interessante o evangelho, de algumas características do evangelho de João. João é aquele apóstolo que é chamado apóstolo do amor, né? Que você conhece, a gente conhece como aquele apóstolo, aquele discípulo que se reclinou lá no peito de Jesus, né? Se reclinou no peito, aí perguntou assim, Pedro falou assim: João, pergunta quem é que vai trair. Lembra disso? Pergunta quem é. Aí o evangelista vai dizer que tinha um apóstolo encostado, que era ele mesmo, né? Aí João, Senhor, quem és? É aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Aqui tem interessante, abrindo um leque, uma verdade muito interessante aqui. Você sabia, ali naquela ceia tinha 12 homens, com Jesus 13. João é o que estava recostado no ombro de Jesus, né? Recostado assim. Quando Pedro perguntou, né, fez a pergunta, João, vai lá, pergunta a ele quem é que vai trair. Aí João passou. Você conhece o telefone sem fio, passando de um para o outro? Aí assim, Senhor, quem é, Senhor, que vai trair? Jesus respondeu para João. Concorda? Porque foi ele que perguntou ali, né? Todo mundo tinha... Mas João estava perto de Jesus, foi o que ouviu da melhor forma, porque ele estava mais perto. É claro que os demais devem ter ouvido também, mas João foi o que ouviu melhor, porque ele estava recostado no ombro, no peito de Jesus. Aí sabe o que isso não significa, nos ensina? Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai ouvir a voz dele. Não é? Quanto mais intimidade você tiver coladinho com ele, mais ele vai se manifestar a você, porque você vai ter condição de discernir o que ele quer dizer para você, o que ele quer falar. Por que muitos crentes não conseguem discernir a voz de Deus? Porque não tem comunhão com ele. Está faltando intimidade. Ah, pastor, mas eu vou na igreja. Mas na igreja não significa que você tem intimidade. Não é verdade? Não, eu estou na igreja todo dia, eu sou crente há 40 anos, 50, 60. Eu estou na igreja todo dia. Intimidade é você e Deus, ó, no tete a tete. Ó. É você, ó. E vir para o culto é muito bom, mas o culto é coletivo. A intimidade é você e o Senhor, é tete a tete, você e o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Então, veja bem, vamos lá? João, para provar que Jesus é Deus, ele vai apresentar, o evangelho dele tem característica muito interessante. É conhecido como, recebeu o título do Evangelho dos Sinais.
João é o evangelho de sinais. Por quê? Porque ele apresenta no seu evangelho, ele apresenta 7 sinais. Ele vai mostrar que vão falar da divindade de Jesus, porque ele quer provar que Jesus é Deus, não tem que provar que o cara é Deus. Como é que eu vou provar que o cara é Deus? Então eu vou apresentar os sinais que só Deus pode fazer. Aí ele vai apresentar esses sinais. Então vamos lá, ó. Tem uma palavra-chave em João. A palavra-chave de João é a palavra crer. Vamos lá, abre comigo sua Bíblia lá em João, capítulo 1 de João. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Ó, João já estava bem velhinho. Eu acredito que você sabe que João foi o último discípulo a morrer. Ele foi o último. De todos os discípulos, os apóstolos, ele foi o último a morrer. Deus deixou ele viver bem velhinho, né? Deve ter morrido com mais de 100 anos. Você sabe que ele foi exilado na ilha de Patmos, escreveu de lá o Apocalipse, no exílio. A gente fala assim, mas eu estou velho, pastora, eu não posso mais produzir mais nada, não. Agora eu vou pendurar minha chuteira, porque eu já estou velho. Fala sério, você merece uma coça. João estava velhinho, com 100 e poucos anos, escreveu o Apocalipse, recebeu de Deus uma revelação, porque Apocalipse é revelação. Quem diz que velho não pode produzir porque é velho? Eu também sou velha. A gente tem que entender que a gente pode produzir. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo habita em você, você pode produzir para o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Não pense em pendurar chuteira porque você está velho, não, porque você acha que está velho, porque o salmista diz que na velhice a gente pode dar fruto ainda. Amém? João estava com... Foi o último discípulo a morrer. Com 100 e poucos anos, 102, 103, mais ou menos, o imperador Trajano vai dizer mais ou menos que ele deve ter morrido com 102 anos, 103, quando ele falece. E ele é preso, exilado na ilha de Patmos, ainda escreve o Apocalipse, porque o Evangelho ele escreveu antes, mas ele estava bem velhinho, e Deus usou esse homem para escrever verdades maravilhosas para nós. Ele queria, muitos anos depois de Jesus, porque Jesus não estava mais aqui na época, ele queria provar para uma determinada comunidade que aquele cara que andou com ele era Deus de verdade. Né? A gente já explicou isso aqui. Muitos anos tinham se passado. Pô, agora está todo mundo duvidando que ele é Deus, eu quero provar. Então, ele tinha uma comunidade que era chamada de comunidade joanina. Então, eu tenho que provar. Eles estão duvidando que o cara é Deus. Mateus queria provar que ele era rei. Não, eu tenho que provar que ele é Deus. Estão dizendo que ele não é Deus? Não, ele é Deus, eu tenho que provar que ele é Deus. Aí ele apresenta no evangelho dele muitas características divinas para provar que aquele Jesus que tinha andado com ele era o Deus vivo e verdadeiro. Aí ele escreve o evangelho para provar isso, tá? O objetivo do evangelho... Vamos dar uma puladinha comigo lá, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não me falha a memória, é João 21. Acho que é o capítulo 21. Deixa eu ver aqui. Pois é. Deixa eu ver. É 20. João capítulo 20. Todo mundo achou? Versículo 30. 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. A palavra crer, ela aparece em todo o Evangelho de João, porque João escreveu para que as pessoas pudessem crer nele como Deus. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, veja bem, ele vai apresentar os sinais de que Jesus é Deus. Qual o tema de João? O tema de João é a divindade de Jesus Cristo. Jesus é divino, tá? É Deus. Jesus é Deus. Na verdade, João, é um livro com um propósito evangelístico, tá? João escreveu para que todos pudessem crer nele e pudessem obter a vida eterna, tá? Vamos lá um pouquinho, vamos caminhar aqui. Veja bem, na apostila de vocês, propósito. Qual o propósito de João? Apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos possam ir a ele pela fé
e os cristãos possam desenvolver sua fé em Cristo como Messias e o Filho que desceu do céu. Fortalecer a fé daqueles que já criam, tá? João, ele não está preocupado em apresentar a vida de Jesus, nascimento, papapá, ele não tem essa preocupação, porque ele quer apresentar Jesus como Deus. Deus tem nascimento? Deus nasceu? Quando a gente estuda a genealogia, a gente estuda o quê? Qual o propósito de Mateus e de Lucas com a genealogia? Mostrar que o cara nasceu, tá certo? Mas Deus nasceu? Então, se ele queria apresentar Jesus como Deus, por que ele vai mostrar a genealogia? Pô, Deus não nasceu. Deus nasce como eu e você nascemos? Não. Porque João diz, não, o cara é Deus. Deus não nasceu. Deus, ele não tem começo, porque Deus é eterno. É isso que ele quer mostrar. Deus não nasce, porque se ele nascesse, ele deixaria de ser... mas Jesus nasceu? Aí a gente tem gente que confunde agora. Mas Jesus nasceu, e aí? Agora eu quero que vocês saiam dessa. E aí? Mas Jesus nasceu? Sim, Jesus nasceu. Mas a preocupação de Lucas é mostrar que Jesus nasceu como um homem. Jesus nasceu como... Mas o Deus eterno, ele nasceu? Precisou nascer? Não, porque Deus é autoexistente e Deus é eterno. Aquilo que é autoexistente, eterno, não nasce. Ele sempre é... Você vai observar detalhe, ó. João é o evangelista que vai apresentar 7 vezes Jesus como eu sou. Você já observou? Você só vai encontrar isso no Evangelho de João, ó. Quer ver? Vamos analisar lá para você, se você quiser anotar, ó. 7, a gente tem no Evangelho de João, 7 vezes o eu sou. 7 eu sou. Primeiro, abre sua Bíblia lá, João capítulo 6, 35. Vamos rapidinho por causa do nosso tempo, a gente tem que terminar João hoje. João 6, 35. João 6, 35. Quem achou pode ler para mim, por favor? Ó, eu sou o pão. Você pode dizer que esse eu sou aí, ó, tá vendo, ó? Eu sou, tá? Agora veja bem, eu acredito que quem não sabe, eu acredito que a maioria dos irmãos aqui deve saber, mas se não sabem, a gente vai relembrar isso, né? No hebraico, não existe o verbo ser. A gente tem no nosso português. Vamos conjugar o verbo ser. Vamos lembrar a nossa aula de português. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Isso é, né? No nosso português, a gente vai conjugar o verbo ser. A gente lembra logo do verbo ser, né? Mas no hebraico não existe verbo ser. Não existe conjugação do verbo ser. Isso no hebraico não existe. No hebraico, o eu sou é nome. Olha que chique, né? É nome. É nome de Deus. Então, você vai observar que toda vez que aparece eu sou, ele vem com letra maiúscula, porque não é verbo, é nome. Tá? Eu sou. Então, Jesus, quer dizer, por que João apresenta 7 eu sou? Porque essa expressão eu sou, no Evangelho de João, é prova da divindade de Jesus. Ele está usando eu sou, o mesmo eu sou do Antigo Testamento. Lembra da história do bate-papo que Deus teve com Moisés no meio da sarça ardente? Êxodo capítulo 3, ele se aproximou, ficou olhando aquele negócio lá pegando fogo. E o que é isso aí? O negócio está pegando fogo, mas a árvore continua de pé. Ele disse, tem um negócio esquisito aí. Eu nunca vi pegar fogo e não se consumir. Aí ele se aproximou, ele foi tentando chegar perto, papapá. Quando ele foi chegando perto, Moisés! Se eu tivesse lá e fosse escuro, eu ia gelar. Imagina só a cena, né? Tudo, né? Não é verdade? É claro que nesse caso aí não foi à noite, porque isso aí aconteceu, isso não aconteceu à noite, tá? Mas ele vem, aí ele chega, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você lembra da história? Eu vou encurtar para a gente ganhar tempo. Ele começa a conversar com Moisés e Moisés começa a conversar com ele. Aí Moisés começa a colocar várias objeções. Eu não posso causar disso, que eu não sei o quê. Eu sou pesado de boca, eu não sei falar, que eu não sei o quê mais. Aí Deus vai jogando por terra os obstáculos, todos os argumentos de Moisés. Às vezes a gente quer dar argumento para Deus, não é verdade? Deus vai jogando por terra. Não, pastor, mas eu sou magra demais, eu não posso, eu sou Miss Universo, eu também não posso agora não, porque não sei o que mais, né? Eu tenho problema de saúde, sei o quê. Eu te chamei, ponto final. O resto eu cuido, eu vou cuidar.
Amém, irmão? Se Deus chamou... Não, mas eu tenho uma limitação assim, eu tenho um problema assim, eu tenho uma dor de barriga, de vez em quando não dá, porque não sei o quê. Querido, Ele te chamou, eu sou careca, meu cabelo está caindo, Ele não quer saber da sua desculpa. Ele te chama e ponto final. Amém? Aí, veja bem, aí, ó, detalhe. Aí Moisés tira, aí depois que ele argumentou bastante, disse, mas tá bom, Senhor, tá bom, eu vou me render, mas, Senhor, eles vão me perguntar quem foi que mandou, Senhor. Eu vou dizer o quê? Qual é o teu, não sei o teu nome. Eu vou te dizer quem foi Joaquim que me mandou. Eu vou dizer quem, eu não sei como é que eu vou falar quem me mandou, porque o povo, Senhor, é fofoqueiro, vai me perguntar. Eu estou indo em nome de quem? Eu estou parafraseando a história, porque na nossa linguagem serei, Senhor, mas eu vou falar que é quem Rose vai me perguntar. Rose vai barrar e vai dizer, eu tenho que dizer o nome de alguém. Sabe por quê? Porque o nome de alguém é o aval para você ir. Né? Eu vim em nome de alguém, você não tem nome, né? Senhor, eu vou falar o quê? Moisés, baixa o facho. Diga que o eu sou te mandou, te enviou. Eu sou não é verbo, é nome. Na Bíblia não é verbo, é nome. Amém, irmãos? Amém? É nome de Deus, de Jeová, tá? Aí, veja bem. Aí Jesus, muitos anos depois, vai reivindicar esse nome para ele. Então, João está apresentando o quê? Ó, o cara é Deus, porque ele é o único que está dizendo, eu sou o pão da vida. E o que Jesus tinha em mente? Se você observar, que a gente não pode ler o texto todo, mas o texto que o Robson leu está falando de um contexto que vai falar do maná, né, do pão. Eu sou o pão vivo que desceu. Ih, esse cara maluco está falando que ele é o maná, e nossos pais comeram maná no deserto. Ih, só pode estar, ó, doido. Vamos internar o cara lá no Pinel. Está dizendo, aí ele fala assim, ó, os pais de vocês comeram o pão, o maná, e não se saciaram, mas eu sou o pão que sacia, porque eu sou o pão da vida. Está dizendo que ele era um alimento melhor que o maná do Antigo Testamento. Eu sou, tá? O segundo eu sou, do Evangelho de João. Abre lá para mim alguém, João 8,12. São 7. São 7 eu sou. João 8,12. Alguém pode abrir para mim? Bom, se eu não anotei a referência errada, acho que é 8,12. Hã? Não, são os 7 eu sou, tá? Está ali. Eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo, eu sou. Olha que lindo, né? Jesus já pensou? Se a pessoa não tem autoridade, não pode reivindicar esse título para si. Só Deus podia fazer isso. Eu sou a luz do mundo. Eu sou. Você pode falar, cara, o que você quiser, mas eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará, né, em trevas. Eu sou a luz do mundo, tá? Veja bem. Agora o terceiro, eu sou. 8, aí mesmo, 8,58. Alguém pode ler? Botou ali. Respondeu Jesus. Em verdade vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lindo isso, né? Jesus está tendo uma conversa, está batendo um papo com os fariseus metidos da época, uns caras carcamando que mereciam uma coça, né? Aqueles fariseus, se eu tivesse lá, dava uma coça em todos eles, né? E eles estavam dando né? Estava conversando com eles, e eles com o nariz empinado, falam para ele assim, você só pode estar maluco. Você está maluco. Você está querendo dizer que você viu, Abraão, que você é melhor que o nosso pai. Olha o orgulho aí. Lembra que a gente nós falamos que o judeu, ele... o orgulho, não, nós somos filhos de Abraão, nós somos os maorais, os bambambam. Abraão é só nosso pai. Olha o exclusivismo aí. Não é assim? Ele é só nosso pai. Né? Aí Jesus fala, você dá uma coça em todo mundo aqui. Se ele pudesse falar, né? Eu estou brincando aqui, Jesus não faria isso, porque Jesus era muito amor. Mas Jesus entendia a mente do povo, ele sabia da vaidade que havia dentro, o que tinha dentro da alma de cada um, ele conhecia. E ele começa a conversar, eu admiro a calma de Jesus, se fosse eu, queima ele, Jesus. Mas não é verdade, irmão, não é? Você acha que eu teria paciência de ficar ouvindo assim, né? Jesus, queima logo isso aí, né? Mas Jesus tinha uma paciência em amor. Ele ouvia aquela ladainha, aquele blá, 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 e ele ficava.
e conversando, e conversando. Ele controlava as emoções do seu interior, né? E controlava, e conversando, e conversar. Aí os judeus, com o nariz empinado, fala sério, você não tem nem 50. Quantos anos você tem? 33, por quê? Não tinha 30, por quê? Você não tem nem 50. Estou brincando, que ele não respondeu, mas se fosse, né? Você tem quantos anos? Lembra do famoso interrogatório? Eu tenho 30. Você não tem nem 50, você está dizendo que você viu Abraão? Você viu Abraão onde você está? Você está maluco, rapaz? Eu vou te internar no pneu, hein? Na verdade, eu digo a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. O que Jesus quis dizer? Não precisou existir nem nascer, ele é autoexistente, ele sempre existiu. Olha só, muito antes de Abraão, sabe por quê? Porque como Deus, ele não nasceu, ele sempre existiu, antes de Abraão nascer, ele já existia. Então ele está dizendo, o que ele está dizendo? Eu sou maior que Abraão. Abraão era tão venerado, né? Tão exaltado, Abraão, nós somos filhos de Abraão. Lembra disso? Lembra da mensagem de João Batista? Que Jesus, né? João Batista fala, não, porque nosso que não sei o que, não sei. Aí João Batista, ó, Deus pode suscitar filhos dessas pedras aqui. Lembra disso, né? Vocês se dizem filhos de Abraão, Deus pode suscitar filhos dessas próprias pedras, porque se vocês não falarem, as pedras vão clamar, né? É mais ou menos isso aí que João Batista também tinha uma mensagem pesada, né? Então vamos voltar lá agora, veja bem. O quarto eu sou. João 10, 11. João 10, 11. Alguém pode ler para mim? Ali tem, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas... Eu sou o bom pastor. Interessante, né? Jesus, num contexto em que viveu, ele se intitular como bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o capítulo 10 de João é muito lindo, né? O bom pastor dá vida para as ovelhas, o que não é mercenário, foge, deixa as ovelhas para lá. O bom pastor cuida das ovelhas, né? Ele está fazendo uma alusão ao sistema religioso da época, ao farisaísmo da época, em que não cuidavam das pessoas, porque João é o evangelista que vai deixar claro, veja bem, escutem isso aqui, João é o evangelista que vai deixar claro que o sistema farisaico de adoração era um sistema falido, que não valia a pena, que caiu por terra, não serviu para mais nada, porque quando a lei, quando o judaísmo foi fundado através de Moisés, né, o judaísmo ele surgiu com as leis do Antigo Testamento, né? Mas esse judaísmo, quando chega no tempo de Jesus, já estava mais do que falido. Essa religião não servia mais para alcançar o homem. Jesus vai mostrar, João, o evangelista, vai mostrar que esse sistema estava mais que falido. E Jesus chega com uma nova realidade para apresentar, que ele era o bom pastor. Que toda aquela casta de religião não servia para nada, porque não cuidava de ninguém, não cuidava do homem. Mas Jesus, como bom pastor, ele veio cuidar. Eu sempre digo isso onde eu passo. Ovelha não tem idade, nem tamanho. Ovelha é ovelha com 20 anos, com 90, com 100, com 130, com 65, com 40, é ovelha. Ah, mas aquela pessoa já está muito velhinha, deixou de ser ovelha por isso? Não, continua sendo ovelha. Quando a ovelha envelhece, o pastor abandona porque envelheceu? Quando ela é jovem, ela é abandonada porque é jovem? Ovelha é ovelha do mesmo jeito, não é verdade, né? A gente tem por aí, na realidade, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou abrir um leque aqui, irmãos, porque a minha experiência pastoral me mostra isso. Aqui não vai uma indireta para ninguém, é só para a gente posicionar. Graças a Deus que aqui nessa igreja não acontece isso, porque eu estou aqui há alguns anos, caminhando com a pastora Marlete, eu posso garantir que a pastora Marlete, ela é pastora, ela cuida de almas. Mas o que a gente vê por aí, eu digo por experiência própria, porque eu vejo isso por aí. A gente vê ministérios e ministérios e ministérios em que as ovelhas têm que caminhar sozinhas, porque, tipo assim, estou nem aí. Não, tem que caminhar sozinho, que tem que crescer, não pode não ficar dependendo, que eu não quero saber, não. Caminha, cresceu, tem que caminhar. Não deixou de ser ovelha. Continua sendo ovelha. Chora, às vezes, tem mazela, tem sofrimento. É ovelha. Amém, irmãos? A ovelha é ovelha do mesmo jeito. A gente tem muito segmento por aí em que a ovelha, o membro, né, já de muitos anos de igreja, às vezes é esquecido.
esquecido por quê? Porque acha que não precisa de pastor mais para caminhar. Então, que pode ficar lá vanté, porque não precisa de ninguém para caminhar, porque, não precisa mais não. Graças a Deus que Jesus, ele se declara como o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida. Amém? Amém? Vamos lá. O quinto, João 11, 25. Quinto, eu sou. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha de novo a palavra crer, ainda que esteja morto ou que morra, vive. Eu sou a ressurreição. Porque ele fala isso no contexto de Lázaro, da morte de Lázaro, né? Lázaro tinha morrido propositalmente. A gente sabe que aquela demora foi uma demora proposital. Às vezes o Senhor demora na sua vida porque tem um propósito. A gente quer tudo para o que a nossa geração é a geração do micro-ondas, né? Do fast food, né? Tudo rápido. Não, quero minha bênção para ontem. Eu quero minha vitória para ontem. Para 24 horas. Né? Não, Deus ele sabe porque às vezes demora a tua vitória. Porque Ele precisa trabalhar em mim e em você. Né? E Ele demorou 4 dias até chegar ao local onde Lázaro estava enterrado. Depois de 4 dias, Ele, com o poder da palavra, olha que interessante, né? É o último milagre que Jesus fez. Como comprovação da sua divindade. A gente vai mostrar isso aqui. Porque até então, fazer outros milagres era possível se fazer. Dava até para enganar. Né? Dá para enganar com esse milagre, mas ressuscitar um morto de 4 dias, não dá para enganar. Não é verdade? O cara morreu um dia, dá o espírito, porque a crença daquela época era, o cara morreu, tem um dia de morto, o espírito está nele ainda. Morreu 2 dias, o espírito está nele ainda, o espírito está 3 dias, agora 4, não tem como ter nada ali mais. Já morreu, já está gelado, fedendo, já em decomposição, até porque a terra da Palestina era quente e não tinha frigorífico de Instituto Médico Legal, tá? Então era um negócio, né? Fala. Você fala no sentido da nossa vida? No sentido da nossa vida? A nossa vida toda, irmã, gira em torno disso, né? As questões difíceis da nossa vida, eu digo da vida de qualquer crente, da minha, da sua, da vida de hoje, as questões mais difíceis, as mais polêmicas, as mais cabeludas, vou dar da nossa vida, elas não são sem propósito. Elas têm um propósito por trás. Às vezes, Deus deixa o negócio ficar bem cabeludo, desculpa a expressão bem popular, porque Ele quer fazer algo para todo mundo poder ver que Ele é Deus na sua vida. Então, tem coisa que você vai pedir a Deus, Ele não vai responder você de imediato, Ele vai deixar passar um tempão para que todo mundo possa ver que existe um Deus na tua vida que faz aquilo que é difícil. Você pode aplaudir a Ele? Uhum. É. Irmão, veja bem, de acordo com a Bíblia, eu estou entendendo o que ela está dizendo. Ela está falando assim, desses milagres sobrenaturais que Deus pode fazer ressuscitar alguém hoje, porque no caso de João, no caso de Lázaro, o milagre foi específico por causa de um propósito, né? Para que Jesus precisava... João quer provar que Jesus é Deus. Então, o último milagre de Jesus foi ressuscitar um morto. E um morto que já fedia há 4 dias. Quer falar comigo, irmã? Tá. Então, já fedia... Então, é o propósito para aquela realidade do Evangelho, tá?
Agora, trazendo para a nossa realidade hoje, a pergunta dela é, essas coisas assim, miraculosas, portentosas, Deus ainda faz hoje em dia, tipo assim, ressuscitar alguém? Irmão, veja bem, se eu disser para você que Deus não pode fazer, eu vou colocar numa garrafa, vou colocar esse, não, Deus não pode. Então, eu estou rotulando Deus. Então, dizer para você que Deus faz isso toda hora também, não posso dizer que porque Deus também não faz toda hora, tá? Agora, fazendo ou não fazendo, eu vou te dizer, vou dar para você uma dica da palavra para você não errar, né? Deus não faz nenhum milagre portentoso na tua vida nem na minha, se não tiver um propósito. Ele só faz se tiver um propósito, tá? Aqui, qual é o propósito aqui? A gente tem falado muito isso aqui. Aqui tinha uma família que sofreu com a morte, tinha ou não tinha? Alguém teve que passar pelo luto. Marta e Maria passaram pelo luto, porque elas pediram para Jesus intervir antes do cara morrer, Jesus não atendeu. Senhor, está enfermo, ó, vai lá fazer alguma coisa. Até eu, com a minha mente finita, Senhor, vai lá antes que morra, porque a minha mente é finita. Só que Jesus, ele sabia que o que Deus estava para fazer era maior do que aquele sofrimento. Então, deixou elas sofrerem. Pô, vou deixar elas sofrerem um pouquinho, vou deixar ela sofrer um pouquinho, porque eu sei que tem algo maior do que o sofrimento dela, mas ela não vai entender nada assim, ela vai chorar muito. Deixa chorar, porque depois a bênção é maior. Eu estou brincando aqui, mas é verdade. Vamos supor, na vida de Rosângela tem algo grandioso para Deus fazer. Mas ela vai ter que passar por alguma coisa antes de Deus fazer. Aí vai doer? Vai. Pode apertar aqui, pode apertar ali. Mas se não passar por essa dor, Deus não tem como manifestar o poder que está atrás disso aí, entendeu? Então, a gente tem que entender que tem um poder maior por trás, diante do que você passa. E isso que você passa, ou vier a passar, é para manifestar a glória dele. Então, ele pode deixar. Se tiver um propósito, vamos supor, eu vou abrir um leque para falar de uma coisa, de um assunto da nossa realidade bem popular, de povão, que na linguagem de povão é mais fácil a gente entender. Todo mundo lembra, algum tempo atrás, eu confesso também que eu não lembro o tempo, que um humorista do Rio de Janeiro contraiu o Covid, todo mundo lembra que é aquele humorista chamado Paulo Gustavo, né? Até quem não vê televisão sabe, eu não vejo televisão, mas a gente não tem como não saber, porque você escuta na mídia, uma propaganda, né? As coisas dos filmes dele, negócio de Dona Hermínia, né? Quer dizer, e a gente sabe que ele contraiu o Covid e o cara tinha, tinha grana, né? E muita grana. Ele contraiu o Covid, aí começou a sair nas manchetes, a gente acompanha, porque você querendo ou não, você vai acompanhar as manchetes. Se você vê a notícia no celular ou se você vê na televisão, quem não tem tempo de ver na televisão vai acompanhar pelo menos está lá. A evolução do quadro, se o cara está melhorando, se não, cara, a gente começou a ver. Aí as entrevistas do fulano, que eu não quero nem falar o nome, sabe? Dizendo que contratou um serviço especializado de um pulmão. Todo mundo lembra disso, artificial, caríssimo, que era tantos milhões por dia, papá. E ele, como médico, começou a dizer, não, ele vai ficar bom. E eu garanto para você que vou tirar ele dessa. Fala sério, Melissa, uma coça, hein? Porque quem tira dessa não é o homem, nem a medicina, quem tira dessa é o Senhor. O cara pode ter o dinheiro que for, mas respiração só quem dá é Deus. Com todo o dinheiro para comprar um pulmão artificial, a máquina que fosse, importar uma máquina da Alemanha, pode importar do raio que o parta. Mas se Jesus quiser levar, chegou a hora de levar, eu vou levar e ponto final, e fui. Não tem máquina que vai resolver, porque Deus vai levar. Porque o poder da vida não está na mão de médico que tem dinheiro, nem da mão de aparelho. Está na mão do Deus Todo-Poderoso, que dá o fôlego de vida. E eu lembro que nessa época alguém perguntou, pastora, mas Deus não pode curar, porque eles estão orando muito para ele sair dessa. Aí eu pensei assim, como é que eu vou responder essa pessoa? Jesus, fala sério, o que eu vou responder agora? Aí eu pensei, assim, respirei fundo, engoli seco, contei carneirinho, só vou te dizer o seguinte, quer que te dê uma resposta? Sem medo de errar? Poder para curar, Deus tem. Não só ele, como agora, vou te dizer uma coisa, a minha Bíblia diz, profeta Isaías, tá? Deus não dá glória a homem, não dá. Deus não dá glória a homem nenhum. Um grupo, sei lá, de quem orava para Deus curar, mas ele era devoto de uma santa tal. Não sei se vocês sabem disso. E eles lá, na família, rezavam para essa santa tal curar o cara. Você acha que Deus é burro? Que Deus vai curar o cara? Aí vão dizer, foi a minha santinha que curou ele. Uhul! Deus não é burro, né?
Fala sério, né? Então, você acha que Deus vai curar o cara? Por que eu quero abrir esse leque? Por quê? Porque para Deus... Aí a minha filha chegou, mãe, mas Deus não tem poder para curar? A minha filha me fez essa pergunta também. Chegou e me perguntou, mãe, mas Deus não poderia curar? Minha filha, Deus poder, Deus pode. Mas vou te dizer, Deus só curaria ele se ele se convertesse para testemunhar dessa cura e desse milagre. Agora, para dar voto à santa, Deus não vai curar. Mas não vai. Não é verdade? Aí, o que ela perguntou, Deus não faz esses milagres maravilhosos, mas você pode observar que toda vez que Deus faz esses milagres de poder na nossa realidade, faz para levantar essa pessoa, para testemunhar dele, do que Deus fez. Agora, para ficar, não, Deus me curou, mas eu curei, mas eu vou ficar lá com o meu santo. Ah, Deus curou para quê? Para você dizer que foi o santo que curou? Você merece uma coça. Mas não é verdade, não é? Porque Deus não é burro, não, gente. Deus não é burro. Deus não dá glória a homem. Deus tem poder. Mas vai dar... Você acha que ele ia dizer o quê se ele fosse curado? Você acha que ele ia pregar o evangelho? Você acha que ele ia dizer quem foi e curou? Nós somos devotos da Santa Tal e a Santa Tal nos curou. É verdade? Então, a gente tem que entender. É isso aí. Que Deus ele tem poder para curar, mas todos os casos que eu vi na terra, né, testemunho, fulano estava morrendo, ele recitou e falou, eu conheço, mas são pessoas que saíram, passaram no portal da morte e da vida, Jesus levantou, fez o milagre, e são pessoas que testemunham desse evangelho até hoje, porque eles passaram na fronteira da morte com a vida. Agora, curar, para quê? Para ficar no banquinho, não, eu vou sentar lá, tomar minhas biritas, e não serve para nada, curou para quê? Ah, é coça com certeza que tem que levar. Não é verdade? Eu estou brincando aqui, mas é verdade. Hã? Sim. Sim, mas Deus deu oportunidade de ajuda no sentido de um conserto, no caso de Judas. Foi para um conserto, mas ele não se consertou. Judas não aceitou a oferta de amor de Jesus, né? Ele não aceitou. Então, o que ele fez? Sabe por que não aceitou? Aí, o resumo da ópera, vou voltar no que você perguntou. Porque Judas não se arrependeu, Judas não teve arrependimento, Judas sentiu remorso. Há uma diferença entre remorso e arrependimento, gente. Sentir arrependimento é uma coisa, remorso é outra, fala. Com certeza. Sempre é um propósito para a vida e para a morte. Eu e você estamos aqui na Terra. Você acha que a gente está aqui por quê? Quantos morrem de Covid? Por que a gente está vivo? Só porque não? Porque Deus é bonzinho, deixou eu sobreviver na Covid. Mas sobreviveu para quê? Não é verdade? Por quê? Eu sobrevivi porque tem um propósito. Então, você está vivo porque tem um propósito. Porque quando terminou o propósito, Jeová leva para o andar de cima e acabou, e ponto final. Eu sempre brinco aqui e digo isso aqui, eu sempre falo isso, né? Terminou o propósito na terra, Jeová leva para o andar de cima, meu querido. Se for criança, está salvo. Se for adolescente, se tiver de Jesus, está salvo também. Se tiver fora do conselho de Jeová, vai tratar com ele na curva do caminho. Ah, mas que curva do caminho? Na hora da morte, vai lá, que é o conselho de Jeová. E aí? Agora, quem ficou porque tem propósito. Ah, mas pastor, eu estou tão velhinho, caquete, com 95. Mas meu filho que tem 15 foi embora. Ué, o propósito dele terminou, o seu ficou. Mas eu sou velho, mas tem propósito para você ainda. Você acha que Deus errou? Ah, não, Deus errou. Porque levou... Eu fiz o velório alguns anos atrás, uma pessoa falou, pastora, Deus errou. Está ligada no trono, aquela pessoa, lembra? Eu, quando fui fazer o velório, pastora, eu acho que Deus errou. Mas por quê? Porque eu estou com uns 80 e poucos. Meu filho tinha só 52, morreu e eu fiquei. Assim, Jesus, o que eu vou dizer para ela agora? O filho foi com 52. Ela ficou com 85. Você fala para ela que o propósito dela na terra continuou, do filho dela terminou. E aí? Você vai discutir com Deus? Eu não vou. Não é verdade? Eu não vou. Terminou o propósito. A vida na terra tem um propósito. Mas eu conheci Marlete, eu conheci a pastora Marlete, a pastora Rosane, meio arretada. Não é baiana não, mas ela é meio arretadinha. Ué, não sou da tua terra não, viu, Moisés, tá? Não sou não, hein, tá? Tem gente que vai dizer, pastora, a senhora é baiana, não sou nada, né? Sou carioca da Genha mesmo, né? Mas, veja bem, o propósito para você continua com Deus e em Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém, tá? Vamos lá para a gente fechar. Eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15. E a gente vai fechar falando sobre os 7 milagres de Jesus. João 15, 1.
É o sétimo. Não, é o sétimo. É o sétimo. Ah, não, é o 6, Tá, o sexto, tá? Não, o 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Mas pode ser essa aí também, não tem problema. A ordem não vai fazer diferença, tá? João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, tá? Jesus está se intitulando, eu sou a videira. Por que está dizendo a videira verdadeira? Gente, já parou para pensar? Olha a expressão, eu sou a videira verdadeira. Ele poderia dizer assim, eu sou a videira. Eu sou a verdade. Porque as falsificadas que existiam em Israel, não é verdade, né? Eram, vamos estar mostrando o quê? Eram as ramificações do judaísmo, o farisaísmo, aqueles legalismo da lei, né? Eu sou a verdadeira, como quem diz. Vocês têm que estar ligados a mim, não aquelas coisas todas ali, né? Então, veja bem. Agora, sétimo, eu sou. João 14, 6. 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou. Olha que interessante, eu sou o artigo definido, tá? Tanto no português quanto no grego. Eu sou o caminho, a verdade e... Ele não falou que ele é um dos caminhos. Eu sou um dos caminhos, então tem outros. Né? Ele não falou que é um, eu sou o caminho, é definido. Eu sou o único. Vamos trocar em miúdo? Aí alguém fala assim, pastora, mas o evangelho, mas Jesus é exclusivista? A gente aprendeu que Jesus não é exclusivista. Que Jesus, ele abraçou todo mundo. Jesus não é exclusivista, mas o cristianismo é. Sabe por quê? Olha a diferença. Porque eu sou o caminho. Jesus não deu abertura para nenhum outro. Tá certo? Ele é o caminho. Ponto final. Ah, mas tem um caminho que leva na venda, outro que leva no shopping, tem outro que leva não sei aonde, tem outro que vai na lojinha dali, tem outro que leva na Sephora, tem outro que leva lá na Natura. Eu sou o. Ninguém veio ao Pai. Você quer conhecer o Pai? Então tem que passar por Jesus. O que ele quis dizer? Você quer chegar no Pai? Tem que passar por mim. Não tem outra. Eu sou o caminho. Por isso que a gente falou que a gente vive um mundo pós-moderno. O que caracteriza o mundo pós-moderno? Pluralismo de religiões. Pluralismo e pluralidade. Né? São muitas as religiões. Todos os caminhos levam à venda, porque tudo é relativo no mundo pós-moderno. No mundo pós-moderno, assim, tudo é relativo. O pecado é relativo, o que é pecado para você não é para mim. O que você acha que é certo eu não acho certo. Essa é a visão do mundo pós-moderno. Mas a minha Bíblia não me ensina isso. Pecado está no mundo absoluto. É pecado, ponto final. Acabou. Aí eu sou desafiada, ou eu vivo Jesus, sou cristã, ou então eu vou pagar mico e vou abraçar a ideologia do mundo pós-moderno, porque eu vou ter vergonha do cristianismo. O que eu faço? A escolha é minha. Né? A galera da juventude aí que estuda, que faz faculdade, ou já passou pela faculdade, eu já passei, sei o que é. Sabe disso. Você é desafiado todo dia. Você crê nesse Jesus, coisa de maluco? Você crê em Adão e Eva? Você crê nesse livro aí de Bíblia aí, ultrapassado esse Bíblia aí que dizem que é inspirado? A escolha é sua. Você crê ou você paga o mico de ser cafona? Você, Jesus, estou contigo, não abro. Vou ser cafona, mas vou ser do Senhor, porque eu casei com Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Vamos lá para a gente fechar, gente, rapidinho que a gente tem que fechar. Vamos lá. Os 7 milagres de Jesus. Primeiro milagre, a transformação da água em vinho. A transformação, anote o capítulo para você estudar depois. João, capítulo 2. Segundo milagre, porque isso aí não tem na apostila de vocês, tá? A cura do filho do oficial do rei. A cura do filho do oficial do rei. Capítulo 4. Primeiro milagre, a transformação da água em vinho. João, capítulo 2. Segundo milagre, a cura do filho do oficial do rei. Capítulo 4. Terceiro milagre, a cura do paralítico do tanque de Betesda. João, capítulo 5. Quarto milagre,
a alimentação dos 5.000 homens. João, capítulo 6. Quinto milagre, o andar sobre as águas. João, capítulo 6 também. Sexto milagre, a cura do cego de nascença. João, capítulo 9. Sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro. Tan, 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 tan. Até então, né, todos os milagres feitos, né, todos os milagres feitos, dá para pensar, será que dá para duvidar? De repente, alguém até duvidaria, né, pô, cego de nascença? Alguém pode fazer isso também, mas curar um homem morto e fedendo há 4 dias, ressuscitar um homem que já tinha morrido, ninguém faz isso. Só Deus tem poder para fazer. Então, por que João relatou 7 sinais e 7 milagres? Para provar que Jesus era Deus. Todo mundo entendeu isso, tá? Agora vamos lá para a gente fechar. Primeiro capítulo, vamos lá para o prólogo. Nós temos ainda 10 minutos. Introdução, capítulo 1 de João. Capítulo 1. Ó. Achou? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era... Verbo aí, grego aí, a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava... E a palavra era... Veja bem, gente, palavra, olha que interessante, olha que profundo, ó. Palavra é uma maneira, é um instrumento de comunicar. Eu preciso me comunicar com você, para eu me comunicar, eu tenho que ter O que Deus está dizendo? O que João está dizendo? Jesus é o meio de comunicação entre Deus e os homens. Deus resolveu se comunicar na terra através da pessoa de Jesus. Para eu me comunicar com Patrícia. Pastor, mas eu falo com ela pelo WhatsApp, mas não é palavra? Mas eu falei com ela por telefone, mas não é palavra? Você usou um aparelho humano na Terra, né? Um aparelho eletrônico. Mas você vai conversar com ela, é palavra. Então, para eu me comunicar... pastor, mas aquela pessoa é surda muda, mas não tem palavra no gesto, na linguagem de sinais? É palavra. Os homens só se comunicam entre si se houver a palavra. Palavra é um meio de comunicar. É um instrumento da comunicação. Então, João começa dizendo, olha, João não está apresentando Jesus como homem, nem como rei. Está dizendo, olha, ele está falando de Deus. Ó. No princípio era o Verbo, ou a palavra. E o Verbo estava, e o Verbo era, está dizendo, ó, ele estava no começo com Deus e ele mesmo era Deus. Aí você vai reportar para Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ó, chique, né? É muito chique, né? Aí você vai lá para o original, você vai lá para o Gênesis. Você vai lá para o Gênesis. Elohim bara bereshit. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Aí João vai dizer isso muitos anos depois, né? A respeito de Jesus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava... E o Verbo era... Então, esse Verbo estava lá no começo da criação. Estava lá no comecinho. Está dizendo que ele é Deus. Olha o versículo 2. Ele estava no princípio com... Que princípio é esse, gente? Princípio de todas as coisas. Ele não nasceu, ele não foi criado, porque ele é eterno. O eterno sempre existiu, porque ele é o grande eu sou. Tá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Como Deus ele estava na criação... Estava? Estava ou não estava? Estava, como Deus estava na criação. A vida estava nele, a vida era a luz. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Tá certo? Agora eu quero que você dê um pulinho comigo aí. Abre lá para a gente fechar na carta de João, não é evangelho, é a carta. Pertinho do Apocalipse, para a gente fechar com esse versículo. A carta de João, que é o mesmo autor do Evangelho. O mesmo autor do Evangelho, o mesmo autor do Apocalipse. Abre comigo lá, para a gente fechar. Primeira epístola de João. É o mesmo João que escreveu, tá?
Primeira carta de João. Primeira epístola. Todo mundo achou? 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. Lindo isso aqui. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que é manifestar, gente? O que é manifestação? Para a gente fechar. O que é manifestação? O que é uma manifestação? Esquece a ideia de manifestação de demônio. Demônio a gente sabe o que é, né? Todo mundo roda, né? Ele vai rodopiar, né? Você vai lá, repreende em nome de Jesus, né? E manda o feliz embora, né? Mas esquece essa ideia. Eu estou falando de outro tipo. O que a gente entende como manifestar? Olha o que João. É o mesmo João que está escrevendo, tá? Sim, se apresentar, tá? Olha o que João fala, né? E a vida estava nele e ela se manifestou. Ó, o que temos visto desde o princípio, é o mesmo João do Evangelho ou João do Apocalipse. Olha a ideia do princípio aí, o princípio lá com Deus, Gênesis, tá? O que é manifestar? Ó, manifestar é aparecer. O que João quer dizer? Para pensar. João vai deixar claro isso, se a gente depois ler com todos os detalhes. Jesus, ele como Deus, né? Como Deus, ele não precisou nascer. Mas como homem, ele teve um começo, certo ou errado? Certo? Pastora, mas ele teve um começo? Ué, mas a senhora não falou que ele não nasceu? Como Deus não nasce, não nasceu. Mas como homem, ele teve corpo? Teve ou não teve? Teve. Mas Deus teve corpo? Teve. Em Jesus, enquanto ele viveu na terra, durante os anos que ele viveu aqui. Eu não estava lá, né? Eu só nasci depois, né? Então, mas eu tenho que louvar a Deus, porque ele me amou e me chamou, né? Mas quando, olha só, eles sempre, na verdade, olha só, o que João quer dizer? Essa vida, ela sempre esteve presente, mas ela só foi manifestada na hora certa. Lindo isso, né? Olha que João fala, ela foi manifestada por amor de vós. Ele poderia ficar oculto se quisesse, mas ele quis se manifestar por causa de mim e de você. O que é se manifestar? Você imagina um Maracanãzinho, agora vamos terminar. Um Maracanã cheio, para um show não, me perdoe, vou tirar essa palavra show, que crente não pode fazer show, crente adora, né? Para um culto no Maracanãzinho. Aí vários cantores estão presentes para louvar, para adorar. Marcos Witt, o cara aí da adoração aí, né? Rose, né? Marcos Witt, vamos lá, e outros adoradores, Fernandinho. Aí quer dizer, o pregador não chegou ainda. Não apareceu o pregador, o cara que vai pregar, né? A pessoa mais importante da terra é Jesus, da festa, do culto, mas tem que ter um pregador. Mas aí a gente descobre, a notícia corre, o pregador chegou, mas ele está numa salinha reservada lá. Mas ele chegou, mas já está lá. Você viu ele? Eu não vi. Mas ele já estava lá. Aí ele fica lá 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, até a hora que ele vai aparecer para levar a palavra. Estou brincando isso aqui? Ele já estava ali, mas ele só se manifesta na hora certa. Tá? Porque ele vai se apresentar, para levar a palavra, para alimentar aquele povo que está adorando naquele lugar. Tá? Então, João está dizendo exatamente isso. Jesus, ele chega e se apresenta na hora certa, se manifesta por amor de mim, por amor a mim e a você. Amém? Você pode aplaudir a ele? Na semana que vem, nós vamos iniciar as epístolas paulinas. Quem fez o trabalho, me entregue no final, tá? E quem não trouxe o trabalho hoje, por alguma razão, como a gente deu 2 meses para o trabalho ser feito, você, mas eu posso entregar semana que vem, você pode, mas você sabe que quando você entrega na data atrasada, você perde 1 ponto, tá?
Você pode entregar, mas você vai perder um ponto de trabalho. Seu trabalho não vale mais nota 10. Você vai valer 9. Você, mas eu depois também vou entregar mais. Vai valer 8. Porque cada vez que você demorar a entregar, você vai perdendo ponto, tá? Porque o critério, irmãos, aqui é seminário. Então, todo mundo está entendendo? Então, a gente precisa ser responsável para entregar a fazer as nossas tarefas. Amém? Semana que vem, Epístolas Paulinas. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.